vocês, segundo o mandamento da lei do Senhor, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos agora para outro texto em Êxodo, desta vez o capítulo 32, versículos 1 a 5. Êxodo 32, 1 a 5. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 4. Nessa parte do capítulo 4, vamos ler os versículos 1 a 2, depois iremos para o versículo 12. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então vamos para o versículo 12. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então vamos para o texto da doutrina,
da palavra, domingo 35 do Catecismo de Heidelberg, domingo 35, Catecismo de Heidelberg. Diz assim, domingo 35 do Catecismo: o que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos, de maneira alguma, representar Deus por imagem ou figura, e nem adorá-lo de outra maneira da que Ele ordenou em sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma. Não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para iletrados? Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Deixem seus catecismos, por favor, e a Bíblia aberta nessas passagens que temos lido. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, quando o nosso catecismo, o Catecismo de Heidelberg, ele foi escrito, os cristãos eles precisavam aprender, ou melhor, reaprender a adorarem ao Senhor Deus. Lembre-se que o nosso catecismo ele foi escrito em 1563, a primeira versão dele. E até essa data, a igreja, ela por séculos, estava pensando que as imagens são como livrinhos para iletrados. Por isso que nós temos no domingo 35, a última pergunta e resposta, ela tem essa pergunta: mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para iletrados, ou seja, para pessoas leigas, para pessoas que não têm tanta instrução? Isso era uma frase antiga que a igreja antes da reforma estava usando para o uso de imagens no culto e como meio de instrução para a igreja. E a igreja de Roma e também os luteranos, eles continuaram com essa mesma ideia, que as imagens poderiam ser usadas como livros para iletrados. E qual foi o resultado de usar imagens como livros para iletrados, para leigos? Qual a consequência disto para a igreja, para o culto, para os cristãos? O resultado foi que as imagens e gravuras, elas tomaram o lugar da pregação do Evangelho e elas passaram a ser meios pelos quais o povo de Deus começou a adorar a Deus. Notem que no início não tinha essa intenção, mas a igreja, na sua fraqueza, começou a usar as imagens para esses fins. Então, os reformadores, eles buscaram na Escritura a consideração de Deus sobre essa expressão: as imagens são como livros para iletrados. Então, esse é o contexto de nosso catecismo, do domingo 35, que nós acabamos de ler. E esse contexto do catecismo é a nossa introdução ao ensino sobre o segundo mandamento desta manhã. O segundo mandamento que nos ensina a verdadeira religião, o verdadeiro modo de nós servirmos a Deus, o verdadeiro modo de nós adorarmos ao Senhor Deus, que nos tirou da escravidão do pecado e do diabo por meio de Jesus Cristo.
E esse ensino do segundo mandamento eu resumo aos irmãos no seguinte tema: não crie os seus bezerros de ouro. O Senhor quer ser adorado conforme a palavra dele. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Não crie os seus bezerros de ouro, pois o Senhor quer ser adorado conforme a palavra dele. Nós vamos tratar logo sobre a consideração de Deus sobre o uso das imagens no culto a Ele. Nós vimos lá no segundo mandamento que o Senhor Deus, Ele diz: não farás imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Isso foi um mandamento muito claro que o Senhor Deus estabeleceu a Moisés, que escreveu na primeira tábua da lei, que entregou ao povo de Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, naqueles dias quando o Senhor havia tirado o povo do Egito. E em outra parte da Escritura, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 a 20, como nós lemos, nós temos Moisés, ele instruindo a igreja que vai entrar em Canaã, com base no segundo mandamento. E Moisés, ele pregou a igreja, dizendo o seguinte, veja Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, versículo 13 e versículo 15 novamente. No versículo 12, Moisés pregou dizendo: então o Senhor vos falou do meio do fogo. Lembre-se lá do Sinai, o monte pegando, explodindo lá em cima, parecendo um vulcão, trovões, relâmpagos, trevas. Ninguém poderia tocar, chegar ao monte, e se tocasse no monte morreria, sendo homem ou sendo animal. Então Deus, ele está lembrando aqui por meio de Moisés, dizendo ao povo: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E no versículo 15 ele diz: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de aves. E aí ele segue nos versículos que se seguem, dizendo: nem de animais desta terra, nem de aves, nem de serpentes, nem de estrelas do céu vocês devem adorar. Notem, mandamentos muito claros. No segundo mandamento, um mandamento explicado de modo muito claro, antes do povo entrar na terra de Canaã, em Deuteronômio 4. Então tomemos como exemplo o culto ao bezerro de ouro. Nesse culto nós temos um claro exemplo da quebra do ensino do segundo mandamento. Se você lembra lá em Êxodo capítulo de número 32, versículos de 1 a 5 que nós lemos, em Êxodo 32, versículos de 1 a 5, o contexto era que o Senhor havia mandado ao povo: fiquem aqui, fiquem no pé do monte, esperem Moisés. E o que aconteceu? Moisés foi junto com os anciãos, e imagine, meus irmãos, 40 dias e 40 noites Moisés ficou lá.
Mas não imagine só isso, imagine lá o povo embaixo no monte e vendo o monte fumegando, explodindo, trovões. O que aconteceu então? O povo começou a olhar isso. E o povo começou a ver o tempo. 40 dias, rapaz, Moisés, esse homem não vai voltar mais. Não, eu acho que não tem mais nada lá dele. Pó, só, veja. Então o povo começou a ficar impaciente pela demora no monte e o povo não quis mais cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Fique aí, esperem Moisés. Então, pela impaciência da igreja, pela desobediência, a igreja ela rejeitou o mediador que era Moisés. O versículo de número 32, capítulo 32, versículo 1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, que havia ficado, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Notem que Israel perdeu toda a confiança na palavra do Senhor, deu Moisés como desaparecido e disse a Arão: faça-nos deuses que possam ir adiante de nós. O que aconteceu aqui? Arão, na sua fraqueza, satisfez a vontade do povo e fez o bezerro de ouro, versículo 2 a 4. Mas percebam, meus irmãos, que quando Arão ele entrega o bezerro de ouro ao povo, então o povo ele clama, ele diz, versículo número 4: são estes, ó Israel, os teus deuses, prestem atenção, que te tiraram da terra do Egito. Notem que o povo ele identificou o bezerro de ouro com o Deus que tirou a eles do Egito, a Yahvé, ao Deus da aliança, o único e verdadeiro Deus. O povo fez essa identificação. E o que Arão fez? Arão, vendo essa declaração do povo, ouvindo essa declaração do povo, ele aproveitou a situação e ele edificou rapidamente um altar diante do bezerro de ouro. E ele pregou ao povo dizendo, versículo de número 5: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Amanhã será festa a Yahvé, ao Deus da aliança. Ou seja, Abraão, ele confirmou aquela associação que o povo havia feito entre bezerro de ouro e Yahvé, o Deus da aliança. Ele diz: amanhã terá uma festa ao Senhor, uma grande festa ao Senhor. Meus irmãos, Arão, ele tinha conhecimento de Deus, ou não? Tinha. Arão sabia daquilo que o povo estava fazendo, sabia ou não? Sabia. Mas Arão temeu desagradar a igreja que estava em rebeldia. Você pode ver isso depois. Arão se portou como um típico ministro ou presbíteros da igreja moderna, que quando vê o povo em rebeldia, ao invés da palavra de Deus ser aberta e o povo instruído, o povo exortado, o povo trazido à verdade, Arão, com medo e por amar mais a sua fama, ele se deixou levar pelas ideias blasfemas, erradas do povo. Deixou o povo prosseguir em engano cultural e se manter no engano. Ele disse: amanhã será a festa ao Senhor. Note que foi ele que fez o bezerro,
E notem que foi ele que disse ao povo: amanhã será festa ao Senhor. Arão assim levou o povo a cultuar a Deus por meio de uma imagem de um bezerro, que era uma imagem dos falsos ídolos dos povos daquela época. Mas a adoração era dirigida a quem? Ao Senhor. Qual foi a consequência dessa adoração? Desse tipo de adoração? A ira do Senhor. Deus ficou irado, Deus ficou indignado, Deus ficou aborrecido. Percebam, meus amados irmãos, que aquele argumento que diz o que vale é a intenção do adorador, parece que não pega aqui com essa ideia que nós vemos na palavra de Deus. Não importa a intenção do adorador. Notem que o povo estava querendo sair dali. Notem que quando eles receberam o bezerro de ouro, eles não negaram a Yahvé. Eles disseram: esses aí são os nossos deuses que nos tirou do Egito. Notem que o culto que eles prestaram ao bezerro era uma festa, com bebida, com comida, com cânticos, com gritos de alegria ao Senhor. Se a gente for ver a intenção, o desejo, os alvos do povo era adorar ao Senhor. Então note que, pelo que nós lemos na Bíblia, a intenção não é tudo, o alvo não é tudo. Você pode ser sincero e querer adorar a Deus, mas de modo errado. A sua intenção deve ser servir a Deus, mas cuidado com o modo. O Senhor, ele não quis saber do que o povo pensava. O povo estava pensando que era para adorar o Senhor, né? O Senhor reprovou os filhos de Israel. O Senhor condenou o culto deles. O Senhor condenou a festa ao Senhor que eles estavam fazendo. O Senhor puniu a igreja severamente. Êxodo capítulo 32, versículo de número 7. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, veja que Deus, ele nem falou o meu povo. Deus, ele estava tão irado que disse: olha, o teu povo. Sabe quando o marido, ele está tão irado com alguma traquinagem que seus filhos fizeram, e aí chega para a esposa e diz: olha, os teus filhos, olha, veja o que eles estão fazendo. E tão irado. A esposa: mas eles são meus, eles são seus também. Não acontece isso muitas vezes. Deus estava tão irado que ele diz: olha, o teu povo, veja, o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E o texto continua: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. E no versículo de número 35, o texto nos diz o seguinte: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. A ira do Senhor se acendeu,
E o Senhor puniu os adoradores do bezerro. Por que o Senhor agiu assim? Pare para pensar. Por que Deus ele fez isso? Só um bezerrinho? Era até o Senhor. Veja, o povo estava tão bem intencionado. Por quê? Irmãos, podemos fazer perguntas. Por que Deus estava tão irado, o povo não estava festejando a Ele, ao Deus da aliança? Não era grande uma festa? O povo não estava se alegrando muito em nome do Senhor? Por que Deus ficou tão irado? Que Deus mais impaciente é este? Primeiro, entenda que Deus ficou irado porque o povo limitou a soberania e a glória do Senhor, o Deus que é soberano e é glorioso, à imagem de uma criatura. Quando nós fazemos imagens de Deus, ou queremos adorá-lo por meio de imagens, nós pegamos o que é impossível fazer, reduzimos o Deus Todo-Poderoso, cujo céu não é capaz de suportá-lo, a uma imagem. Isso é blasfêmia. Assim o povo estava fazendo, reduzindo o Deus Todo-Poderoso àquele bezerro de ouro, e dizendo que aquele bezerro era o salvador deles. Assim a glória de Deus estava sendo reduzida. Uma segunda coisa, a igreja pensou que por meio daquele ídolo ela podia manipular o Todo-Poderoso, o Salvador dela. No versículo de número 1, diz assim: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. O que é que o povo estava querendo fazer? O povo estava querendo sair dali, por isso que vá adiante de nós. Então veja que a ideia por trás da idolatria é que aquela imagem ela seja como se fosse um amuleto que pode manipular o Deus que está representado nela. Assim os adoradores fazem. As crianças podem imaginar aquele gênio da lâmpada. Vocês lembram a lâmpada de Aladim, aquele desenho animado? Então, quem tem a lâmpada tem o gênio. Quem utiliza a lâmpada manipula o gênio, faz o gênio cumprir a sua vontade, os seus pedidos. O ídolo tem essa ideia. Quando a pessoa faz um ídolo de Deus, ele tem essa ideia de que vai poder manipular a Deus. Quando Israel disse: faça deuses que vão adiante de nós, e Arão deu a eles o bezerro, o povo estava dizendo: agora nós temos um Deus que nós iremos manipular, e nós iremos sair daqui, iremos fazer a nossa vontade. Ele irá fazer a nossa vontade. Sair daqui. Segunda coisa. Terceira coisa, era um culto corrupto. Ou seja, não era um culto conforme a vontade revelada de Deus. O Senhor ele se irou e ele disse que seu povo caiu em corrupção e se desviou. O Senhor quis destruir o seu povo por causa daquele culto que era abominável, fruto de desobediência. Êxodo 32, versículo 9, versículo 10, o texto que nós já lemos. Em resumo, meus irmãos, era tão abominável aquilo porque a igreja estava tratando o grande, o verdadeiro e o único Deus como as nações gentias, as nações fora do pacto, estavam tratando os falsos deuses delas, adorando a Deus de um modo não ordenado por Ele, dando a Deus forma de uma criatura e tentando manipular Deus conforme a vontade dele, a vontade dela, da igreja. Isso deixa Deus tão triste, isso deixa Deus tão irado. E ele deixou muito claro no segundo mandamento que ele é Deus zeloso. Veja na
parte do mandamento, Êxodo 20, versículo 5, diz: não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. É um Deus que fica vermelho de ciúme, de ira, de zelo por sua glória, por sua igreja. Ele é Deus zeloso. E veja o que ele promete: que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele promete maldição para aqueles que o adoram, não conforme a sua palavra. Ele promete esta maldição, como ele promete para todos aqueles que não o amam, não o obedecem, até para os filhos deles, terceira e quarta gerações. O Senhor, ele se irou, apesar do culto ser a ele, e apesar do culto ser muito animado. E se você tem dúvida se o culto era animadíssimo, veja o versículo de número 6, Êxodo 32, 6. No dia seguinte, madrugaram. Interessante que quando a gente, para fazer coisa ruim, a gente madruga logo, né? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, ofertas de comunhão, sacrifícios sangrentos, onde eles poderiam tirar partes também e se alimentar e festejar, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E a gente sabe, quando Moisés estava descendo, era aquele gritaria, aquela festa muito grande. Então não temos dúvida que a festa era muito animada, comida para dar e beber, para comer e beber. Mas o que é um culto animado? O que é um culto animado? Não é um culto, irmãos, que tenha muitos hinos, muitas apresentações, gritos até, um espírito festivo. Isso não é a única característica de um culto animado. Se fosse assim, o culto ao bezerro de ouro seria aceitável a Deus, se se limitasse a isso, um culto animado. O culto animado é o culto conforme a aliança de Deus com o seu povo. Nesse culto pactual, esse culto da aliança, que é feito conforme a palavra de Deus, ali nós temos o Senhor se alegrando com esse culto, e por isso esse culto se torna animado para mim. Muitas pessoas adoram a Deus de modo desanimado, em um culto simples, em um culto que servimos ao Senhor e queremos que a palavra de Deus esteja sendo o centro e o guia e de nossa adoração, de nossa instrução, porque não entendem o culto. Mas o culto pactual, nesse culto, o Senhor Deus, Ele quer que nós não sejamos aqueles que determinam o que deve ser apresentado a eles. Assim que fazia eram as nações pagãs, que os cultos delas eram não Deus chamando o seu povo, mas o povo se apresentando diante desses deuses e apresentando o que eles achavam que iriam alegrar esses deuses. Era como um show, uma plateia. Deus era só aquele que assistia, ele estava assistindo, e o povo fazendo o que, eu acho que isso aqui vai agradar esse Deus. Não, o culto pactual era diferente.
As determinações do que aconteceria no culto não vinha do povo, vinha de Deus. Deus é que estabeleceu. Deus disse: me adorem desta forma. Muitos cristãos de hoje iriam ficar totalmente incomodados com o culto da antiga aliança, porque Deus, ele mais regras do que o culto da antiga aliança não existe. Deus determinava como o sacerdote deveria se comportar, como ele deveria se vestir, o que deveria ser ofertado a ele, como o povo deveria chegar na presença dele. Deus estava educando-nos como igreja e nos ensinando que o culto dele não sou eu, não é a minha imaginação que determina como ele deve ser adorado, mas ele. Por isso, quando olhamos para o culto na aliança do Senhor, neste culto, Deus, ele não quer ser adorado por imagens, por meio de imagens, e Deus não quer instruir o seu povo através de imagens, mas pela palavra. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 a 20, nós lemos, e vamos ver o versículo 12. Veja, Deuteronômio 4:12. Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Eu acho que você fez uma leitura, prestando atenção, você vê algumas ênfases são dadas aqui. Perceba que Deus, ele colocou uma oposição entre palavra viva e imagens. Note que o povo, Deus fala que o povo não viu. O que é que a gente vê? A gente vê coisas, a gente vê imagens. Mas o povo ouviu. O que é que a gente ouve? A gente ouve sons, palavras. Então Deus, ele coloca uma contraposição entre imagens e a sua palavra. Deus diz: aparência nenhuma Deus revelou de si mesmo. Mas Deus anunciou a palavra da sua aliança, palavras ordenadas e escritas nos mandamentos, nos juízos, estatutos que ele havia determinado ao seu povo. Isto é que deveria ser ensinado ao povo. Eram estas palavras, esses mandamentos que Moisés deveria ensinar, os sacerdotes deveriam ensinar, e o povo deveria guardar na adoração ao Senhor. E como adorar ao Senhor? A palavra revelada era o princípio regulador do culto, era aquilo que iria determinar como Deus quer ser adorado. Palavra. O desejo de Deus assim é nos instruir pela palavra. Não ser adorado por imagens. Não ser adorado por meros ritos inventados pelos homens. Ser adorado por aquilo que nós ouvimos dele. Ser adorado, especialmente quando nós estamos ouvindo a pregação dele. Não parece muito estranho o que hoje em dia é praticado nas igrejas? Parece que a adoração a Deus, o momento que as pessoas falam: vamos agora adorar a Deus, levante-se, vamos cantar. Ora, a adoração não só é na hora do cântico, mas a adoração a Deus, o principal momento quando nós vamos glorificar a Deus, é quando estamos ouvindo o Evangelho da graça de Jesus Cristo.
Talvez nós não tenhamos a prática de fazermos gritos no culto, mas isso por causa de uma questão de decência e ordem. Não é problema um crente dar um glória a Deus na hora de uma pregação. Não é problema um crente dar um aleluia a Deus na hora da pregação. Só é problema quando isso tira a ordem do culto, a decência. Quando a pessoa faz isso para aparecer. Quando se faz isso somente como uma mera expressão de mania, como é tão comum hoje. Mas é na hora da pregação que Deus ele manifesta a sua glória, porque é na hora da pregação que Cristo, que é a expressão da glória de Deus, está sendo anunciada a nós. E hoje, na maioria das igrejas, Cristo não está sendo anunciado e a pregação não é interpretada como o principal momento quando nós iremos ouvir a palavra da glória de Deus e glorificar a Deus. Precisamos tomar muito cuidado para não cairmos na mesma prática da igreja medieval em outra forma. A igreja medieval tirou a pregação e colocou imagens para ser meios pelos quais adoramos a Deus, ritos para ser os meios pelos quais nós adoramos a Deus, e tirou a palavra do culto, chegando ao ponto de se tornar a missa. As igrejas evangélicas de hoje estão fazendo a mesma coisa de outra forma. Não se prega o evangelho de Jesus, são testemunhos pessoais que são falados, e isso não é testemunho do evangelho. Pode ser até interessante, mas não é a pregação do evangelho. E enche o culto de elementos que de fato pode alegrar muito aqueles que estão cantando ou ouvindo os outros cantarem, mas tirando a pregação da palavra. Se tornando estes meios e não a pregação, corais, balé, jograis, teatro, dando a esses meios o lugar que é da pregação. E isso sendo imagens modernas para instruir o povo. Na hora da pregação, se houver, o povo sai, é enfadonho, é triste, e por isso cai no mesmo erro de Roma, de hoje e da igreja medieval no passado. Mas, irmãos, nós podemos ver claramente que o desejo de Deus é chamar a nossa atenção para a voz dele. Esse foi o meio estabelecido por Deus. Se você for ver logo na abertura do capítulo 4 de Deuteronômio, ele vai dizer: agora, pois, ó Israel, ouve o quê? Os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Eu vos mando. E aí ele vai narrar o que lembrar ao povo que Deus fez quando o povo se esqueceu da palavra e quis fazer a sua vontade e caiu em idolatria. Deus puniu. E depois o Senhor vai dar aquele texto que nós já lemos no versículo 12. Presta atenção no que eu digo, minha voz. Então assim Deus, ele estabeleceu que o modo de instrução do seu povo, para a instrução do seu povo, não é que a adoração seja por meio de imagens, não é que a palavra seja substituída por imagens, nem por qualquer outra coisa que o homem possa inventar. E as igrejas reformadas, elas confessaram isso, pergunta e resposta,
96, pergunta e resposta 97, nós temos o que Deus exige no segundo mandamento. Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura, e nem adorá-lo de outra maneira da que Ele ordenou em sua palavra. Veja se isso não representa o que nós estamos lendo no segundo mandamento, na palavra que Moisés dá ao povo em Deuteronômio 4. Veja se isso não encaixa-se e é praticado quando você entra em uma igreja reformada e não vê nenhuma imagem, nada. Você participa de um culto reformado e nesse culto reformado a palavra de Deus está sendo expressada na liturgia, cantos congregacionais, cantos de salmos, hinos bíblicos, centralidade da pregação no culto, ordem, decência, sem estrelismos, sem profissionalismo cultual, como hoje em dia acontece e aconteceu na igreja medieval, onde o cântico foi tirado da boca da congregação, a congregação somente passou a ser espectadores, enquanto que o cântico era entregue aos profissionais do cântico, vocalistas, corais. Isso era o culto na Idade Média, corrompido. As igrejas depois da reforma entenderam que o cântico é congregacional, porque os levitas acabaram com Cristo. Veja a pergunta e resposta 97, diz: não se pode fazer imagem alguma, porque os católicos romanos e os luteranos estavam dizendo que nós estamos sendo iconoclastas, destruindo qualquer tipo de imagem. As igrejas reformadas disseram: não se pode nem se deve fazer nenhuma imagem de Deus. As imagens proibidas são imagens de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Lembre-se que Deus ele ordenou no seu tabernáculo, no templo, que imagens fossem feitas. Sobre a tampa da arca havia imagens de 2 querubins feitos de ouro puro batido. Dentro do templo, no Santos dos Santos, existiam estátuas gigantescas de querubins. Deus ordenou a construção daquela serpente de bronze. Então não era o problema ter ou não ter imagens, mas é usar as imagens como meio de adoração, como o povo estava fazendo com o bezerro de ouro. Não era o problema representar a imagem. Por isso que a gente pode representar, desenhar cachorro, gato, anjos, mas não podemos adorar a Deus por meio deles. E veja também, a pergunta e resposta 98 diz: mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como os livros para iletrados? Resposta: não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Quando a igreja ela tira a pregação da palavra como meio de instrução para regular o seu culto e ser instruída pela palavra, a igreja está querendo ser mais sábia do que Deus. Como é que aquela irmãzinha analfabeta vai saber, vai conseguir entender o Evangelho? Ora, você acha que não existe? Você acha que todo mundo em Israel sabia ler e escrever e mexer em computador como hoje? Não. Mas Deus falava e ensinava e instruía. Você acha que Jesus Cristo estava falando a pessoas letradas que sabiam escrever como eu e você sabe hoje? Não. Você acha que o apóstolo Paulo estava falando coisas tão difíceis, como Pedro disse e reconheceu? Olha, ele fala de coisas tão difíceis que alguns incrédulos e malvados distorcem, como fazem com as outras partes das Escrituras. Não, ele escrevia para escravos, ele escrevia para pessoas iletradas.
Mas nem por isso Paulo ele começou a instruir o povo a fazer imagens para substituir pregação. Por isso nós devemos ter muito cuidado com as nossas Bíblias ilustradas, nós devemos ter muito cuidado com lições de escola dominical carregadas de imagens e com pouco ensino da palavra. E os nossos filhos hoje, que vivem dentro de uma geração tão televisiva, tão internetica, tão ligada, que é imagem, nós devemos ter o cuidado para equilibrar isso em nossas casas, lendo e fazendo eles ouvirem a palavra, pensarem a palavra. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, a pregação viva é o modo estabelecido por Deus para a instrução do seu povo. E esse modo ele foi bem entendido pela igreja no Novo Testamento também. Pois foi o desejo de Deus quando Jesus Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia, enviar ao mundo pregadores. Você nota que ele separou homens e ele deu o seu espírito a esses homens e ordenou esses homens a pregar o evangelho. Jesus não pegou e separou homens e os fez artistas. Jesus Cristo não deu a eles o poder para eles serem capazes de, por meio de artes cênicas, falarem o evangelho, por meio de dança. Não foi um conjunto coral que Jesus enviou ao mundo para pregar o evangelho. Foram pregadores, foram homens que iriam abrir a palavra, iriam pregar a palavra, instruir a palavra, fazer discípulos, ensinando-os tudo aquilo que Jesus havia ordenado a eles. Tanto que o nome para pregadores é embaixadores também. O embaixador prega, ele não encena, ele não canta. A igreja também, ela entendeu, a igreja do Novo Testamento eu estou falando agora, a simplicidade do culto no Novo Testamento. Se você for estudar sobre a liturgia da igreja no Novo Testamento, logo no tempo dos apóstolos, os crentes, eles não quiseram nada, não colocaram nada do ritualismo do Antigo Testamento. O que a igreja cristã hoje tem feito, quando eu falo assim de modo geral, tanto Roma como os evangélicos, que são uma expressão hoje, os evangélicos modernos, é Roma de outra forma, é trazer todo o cerimonialismo do Antigo Testamento para dentro do culto do Novo Testamento, algo que, se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que está tudo quebrado. Hoje, no culto do Novo Testamento, as pessoas botam um candelabro. Tem crentes hoje que tocam chofar, que é aquele chifre de carneiro que abria as festas em Israel. Tem crentes hoje que estão entrando no templo com a arca da aliança. Se você vê na internet, você vê cada aberração, trazendo todo o cerimonialismo. A igreja do Novo Testamento não fez isso. Manteve um culto simples, um culto onde a pregação da palavra era o centro, onde o canto congregacional era o centro. É só você estudar a liturgia da igreja nos primeiros séculos e estudar a liturgia da igreja na época da Reforma. Então, o que acontece quando a igreja ela abandona o ensino da palavra, abandona uma adoração conforme a palavra de Deus ordenada, abandona a pregação como principal e excelente meio de instrução? O que é que acontece? Corrupção moral é a primeira coisa que acontece. Veja o que aconteceu com Israel naquele culto do bezerro de ouro. Era prostituição, era orgia. Isso é o que estava acontecendo. Estava acontecendo mistura, adoração com imoralidade sexual. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Corrupção moral sempre virá depois que a igreja corrompe o culto.
Depois que a igreja abandona a palavra como meio de instrução e coloca as imaginações dos homens, corrupção moral virá. Isso aconteceu com Israel lá no bezerro de ouro, aconteceu com Israel antes dos cativeiros, aconteceu com a igreja no Novo Testamento em Corinto, por exemplo, quando eles descaracterizaram o culto e descaracterizaram a mesa do Senhor. Veja quanta imoralidade havia dentro da igreja em Corinto. Isso acontece hoje com a igreja evangélica, tantos crentes cheios de desejo de adoração, mas veja o índice de imoralidade que existe no meio cristão evangélico de hoje. Quando a igreja abomina o modo que Deus coloca de adoração, bíblico revelado, e a pregação, corrupção moral acontecerá. E a ira de Deus. Como nós vimos, Deus ele visitará o seu povo em ira. Visitou o bezerro de ouro, visitou a igreja em Corinto e visitará sempre a igreja. Quando a igreja deixa de adorá-lo conforme a sua palavra e tira a palavra. Agora, meus irmãos, a nossa alegria, sabe qual é? É Cristo. Sabe por quê? Porque não existe, enquanto estivermos aqui nesta terra com os nossos pecados ainda jorrando dos nossos corações, um culto perfeito. Isso é bom para nós reformados, sabe por quê? Porque normalmente nós podemos ser tomados de orgulho e começarmos a adorar uma liturgia simples ao invés de adorar o verdadeiro e único Deus que deve ser adorado. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos que se dizem reformados, que dizem, nosso culto é muito simples, nós não temos esse negócio de coral, nós não temos esse negócio de vocal, veja, todo mundo caladinho, lá parece mais uma igreja romana, tanto silêncio, você deixar cair um alfinete no chão, todo mundo escuta, de tanta reverência. Por causa disso o nosso culto é aceitável a Deus. Não. O seu culto e o meu culto, por mais simples que seja, só é aceitável a Deus por causa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que santifica o nosso culto. É por meio de Jesus Cristo que nós entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos que está no céu. Não é o seguir uma regra de culto simples, centrado na palavra, que só isso torna o nosso culto aceitável a Deus. Não, é Cristo Jesus que torna este culto aceitável a Deus. Cristo. Eu posso ter um culto tão reformado, mas a minha vida ser toda deformada por meus pecados, como os fariseus tinham. Porque durante a semana toda a minha vida não está sendo regulada pela palavra de Deus. Porque durante a semana toda a vontade que eu quero que impere não é a vontade de Deus, é a minha vontade. Porque durante a semana toda, tudo aquilo que Deus abomina e me fala nos 10 mandamentos, eu estou dizendo, puxa, é muito legal essa novela aí que está me ensinando a adulterar, a mentir, a fazer tudo que Deus abomina. Esses filmes, esses seriados, essas minhas conversas. Meus amados irmãos, entendam, como nós aprendemos na sexta-feira aqui com o pastor Júlio, que aquilo que nós fazemos aqui no domingo é uma continuidade daquilo que nós fazemos em nossa casa todo o dia santo da semana. Então Deus ele abominava um culto cheio de ofertas, cheio de sacrifícios. Leia o Salmo 50 para você ver. Mas que era oferecido a ele por pecadores ímpios, que amavam o pecado, e não pecadores que estavam se humilhando diante de Deus e querendo entrar na presença dele por meio de Jesus Cristo. Pecadores que confiavam só em Jesus e o sacrifício de Jesus para a sua salvação. Porque é o sangue de Jesus que te leva à presença de Deus, não uma liturgia precisa, uma liturgia toda medida pela palavra, é o sangue de Jesus. Por isso que o segundo mandamento também deve ser algo que deve chamar muita atenção daqueles reformados zelosos pelo culto, que podem matar e destruir todos aqueles que não têm um culto, que não são aceitáveis, mas que durante a semana são verdadeiros ímpios. Porque a vida de serviço dele a Deus não é conforme a palavra de Deus.
Porque o culto é só mais uma manifestação de nosso serviço a Deus. Você entendeu isso que eu estou falando? O segundo mandamento também toca naqueles que se acham tão zelosos e que têm cultos conforme a Bíblia, mas que não têm vidas reguladas pela Bíblia. Finalizando, meus amados irmãos, eu pergunto: você tem tomado cuidado com o culto? Entenda o seguinte, que a doutrina da sua igreja se manifesta no culto. Se a doutrina da igreja é não seguir a palavra de Deus, o culto será conforme a imaginação dos homens. Mas também a doutrina do culto se manifesta na doutrina da sua vida. Se a sua vida não é conforme a palavra de Deus, o seu culto também não vale nada para Deus. Você está querendo servir a Deus conforme a sua vontade, e o segundo mandamento está dizendo: não, você tem que servir a mim e me adorar conforme a minha vontade. A minha e não a sua. O Senhor, Ele quer que nós, tanto no culto do domingo, como também no culto que é a nossa vida, como diz Romanos capítulo 12, nós estejamos confiados somente em Jesus Cristo e querendo adorá-lo conforme a palavra de Jesus Cristo, aquele que é o santificador de nossa vida e aquele que está tornando o nosso culto diário, o nosso culto aos domingos público, aceitáveis ao Senhor. Então, cuidado com os seus bezerros de ouro. Cuidado para vocês não estar fazendo bezerros de ouro, querendo que o culto público seja conforme os seus interesses, querendo que o culto público, mesmo que seja direcionado a Deus, como era o culto do bezerro de ouro, seja a manifestação somente do seu eu, somente dos seus princípios, seja somente alegrar a sua carne e não alegrar o Senhor. Muito cuidado para você não fazer os seus bezerros de ouro no seu dia a dia, porque o Senhor nos chama com este mandamento a adorá-lo e a servir conforme a palavra dele. Amém.